Meus irmãos e irmãs, sejamos bem-vindos a mais um programa, Palavra de Fé e Vida. Nesta terça-feira, dia 25, na qual nós celebramos Santo Antônio Galvão, santo brasileiro, nascido em São Paulo em 1739, falecido em 1822 e canonizado pelo Papa Bento XVI no ano de 2007. E assim nós lemos nesse dia o evangelista São Lucas, no capítulo 13, versículos do 18 ao 21. Naquele tempo Jesus dizia: "Aqui é semelhante o reino de Deus, e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda, que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce e torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos." Jesus disse ainda: "Com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós continuamos nesta terça-feira a leitura do capítulo 13 de São Lucas. No dia de ontem, víamos então Jesus que nos convidava para que possamos, no nosso dia a dia, tomar cuidado para não vivermos uma religião feita unicamente de regras, mas que pudéssemos viver a caridade, pudéssemos praticar o perdão. Hoje nós vemos Jesus que fala do reino dos céus e por isso pergunta-se: com que poderei comparar o reino dos céus, o reino de Deus? E nós vemos essas duas comparações, a semente de mostarda e o fermento. São duas realidades bastante pequenas e que nós muitas vezes até não nos damos conta que acontecem. A semente de mostarda é uma semente muito pequenina. Para nós termos uma base, seria quase semelhante à semente da alface que nós muitas vezes usamos e plantamos aqui na região do norte, mas que depois se torna um arbusto frondoso que até os pássaros vêm fazer ninhos nos seus ramos. O fermento nós bem conhecemos a sua ação. É pouco fermento que se coloca na massa, mas quando aquele fermento é ali colocado, toda a massa é transformada e assim cresce, e aquela pequena massa se torna uma grande massa e depois vai ser levada ao forno e alimentar muitas pessoas. O que Jesus quer nos dizer com essas duas comparações é que é nos pequenos gestos, são nas pequenas ações que nós vamos fazendo presente o reino de Deus em nosso meio. Às vezes nós achamos que para que o reino de Deus se faça presente em nosso meio, devemos fazer grandes ações, devemos fazer grandes gestos, e se nós podemos fazê-los, é bom que os façamos. Mas devemos ter sempre a certeza de que são nos pequenos gestos, são nas pequenas ações que nós vamos fazendo presente o reino de Deus em nosso meio. Então eu não tenho capacidade de fazer a caridade a ponto de dar uma casa para uma família necessitada, mas sou capaz de dar um pequeno pacote de 1 quilo de sal. Ali nós estamos fazendo presente o reino de Deus. Eu não posso trazer o perdão para todas as pessoas do mundo, mas sou capaz de perdoar aquele meu irmão que cometeu para mim um gesto tão pequeno, um gesto tão simples. Ali estou levando e fazendo presente o reino de Deus. Ou seja, são nos pequenos gestos, são nas pequenas ações do nosso dia a dia, vividas em fidelidade à palavra de Deus, que nós vamos fazendo presente em nosso meio o reino de Deus. Por isso que Jesus o compara então com a semente de mostarda, uma sementinha que parece insignificante, mas que depois torna-se esse belíssimo arbusto. É por isso que Cristo compara o reino dos céus com este fermento, porque apesar de pequenos, transformam toda a realidade na qual são colocados. E nós também, como cristãos, quando vivemos verdadeiramente a fidelidade de Deus, apesar de cumprirmos muitas vezes pequenos gestos, mas se iluminados por esta mesma palavra, somos capazes de transformar o mundo. E transformando o mundo, então, faremos presente o reino de Deus em nosso meio.
Nesse sentido, então, nós somos convidados no dia de hoje a vivermos sim a fidelidade à palavra de Deus, lá no pequeno do nosso ser, lá no pequenino das nossas atividades. E ainda que cumpramos gestos que a um primeiro momento possam parecer pequenos, devemos ter sempre presente que nas pequenas ações nós vamos fazendo presente o reino de Deus em nosso meio, quando essas ações são movidas e inspiradas pela palavra de Deus. Nós queremos sempre agradecer a cada um de vocês que nos acompanha através do nosso programa Palavra de Fé e Vida, tanto pelas ondas do rádio, pelo nosso canal no YouTube, quanto também pelo Spotify. E sempre te pedimos, é claro, caso você não seja inscrito no nosso canal no YouTube, Frei Moisés,SM, que possa inscrever-se, ativar as notificações, deixar o seu gostei e também o seu comentário. São formas nas quais o YouTube entende que o nosso conteúdo tem relevância e começa a indicá-lo também a outras pessoas. E a conclusão deste momento de reflexão com a palavra de Deus, nós queremos pedir a Deus Todo-Poderoso que venha te abençoar a todos os teus, a tua família, a tua jornada de trabalho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.